Então, pessoal, vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre as 5 ações que se encaixam nos critérios do Luiz Barsi, que é um investidor aí, é o maior investidor pessoa física da bolsa, né, da nossa bolsa. Começou do nada aí investindo e hoje tem mais ou menos 4 bilhões de reais investido na bolsa, né. Então, ele é uma referência para todos nós, né. Então, a gente estudar os critérios dele é muito válido para aprender a investir melhor, ser um investidor melhor, né. Então eu tenho 14 anos, né, investindo na bolsa, desde depois da crise ali, 2008, 2009 eu comecei a investir. Então, humildemente eu vou fazer um vídeo aí para ajudar vocês com a minha experiência, contribuir, né, essa é a minha intenção, contribuir com a minha experiência para ajudar vocês a investir melhor em ações e fundos imobiliários, né. Até tem uma polêmica aí que o Barça não gosta de fundo imobiliário. Realmente ele não gosta, a gente até pode fazer um vídeo depois aí explicando por que ele não gosta. Inclusive um dos critérios dele de investir em ações é uma boa política de distribuição de dividendos, exatamente porque todo o recurso dele para se manter vem de dividendo, né? Então ele é um critério forte dele que ele não abre mão, né? Então rapidamente aqui só pedir pro pessoal, para vocês seguir lá no Instagram, quem gosta lá do Instagram, né, Bolsa em Foco. Se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo aí se gostar, ajuda muito a gente a continuar trabalhando, fazendo, né? Tem o meu curso aqui, meu e-book, depois eu vou deixar um link aí para vocês. Então vamos passar aqui para os critérios, né, e as empresas. Depois a gente vou dar uma olhada rapidinho nos critérios aqui, depois a gente aplica aqui a gente olha aqui no Status Invest, aqui como é que esses critérios na prática, né, como é que eles ficam. Então o primeiro critério dele, que ele considera, a gente ver, né, vídeos e pessoas comentando aí, né, ele mesmo falando da boca dele, esses critérios, né, que eu separei aqui. Então a empresa tem que ser perene, né. O que ele quer dizer com perene? Tem que ser uma empresa essencial. Deve ter capacidade de permanecer durante um longo tempo sendo necessária, né. Um longo tempo sendo necessária e dificilmente ela vai deixar de existir, né. Vou colocar aqui para baixo para ficar melhor de olhar. Um longo tempo sendo necessária, dificilmente deixar de existir, né. A empresa precisa ter um modelo de negócio e receitas previsíveis estáveis durante um longo tempo. Terceiro, a empresa precisa ter uma boa política de dividendos, né, que a gente comentou. Terceiro, a empresa precisa ter uma boa consolidação no mercado. E quinto, a empresa precisa ter um histórico de estado sólido, né. Então, pegando a Klabin aqui, como eu coloquei como primeiro aqui, que é uma empresa que ele já comentou muitas vezes que gosta bastante, né. A gente olhando aqui a Klabin como essencial, né, perene, essencial, capacidade de permanecer muito tempo necessária, dificilmente deixar de existir, né. Por que ele considera que a Klabin está nesse critério aqui? A Klabin é uma empresa que, primeiro, tem 123 anos de mercado, né? 23 unidades industrial, 25 mil colaboradores. Produz 2,6 milhões de toneladas de papel. 1,6 milhões de toneladas de celulose. Preocupada com a conservação das áreas florestais também, né? 43% conservado. Onde está a perenidade, a essencialidade dela? Né? Ela produz celulose, né? Então, um exemplo aqui, o fluff. O fluff é usado para fazer papel higiênico, né? Então a gente vê que não deixar de existir é muito difícil para a Klabin, né? Além de produzir o fluff, ela produz celulose, fibra curta, fibra longa, né? papel cartão, embalagem, aqui uma grande diferencial até dela em relação a Suzano, né? Suzano não produz embalagem, é uma coisa interessante, né? Mais focada em celulose, né? Da Suzano e papel. Embalagem para tudo, né? Para embalar fruta, para saco industrial. Então, ela personaliza também para o cliente, então é bem interessante, né? Então, seria essa a primeira perenidade. A empresa precisa ter um modelo de negócio e receitas previsíveis e estáveis ao longo do tempo.
Então a gente entra um pouquinho no número aqui. Os números da Klabin. A gente vê que a receita, pegando 2017 para cá, né? Que nem é um longo tempo, perante os 123 anos que eles têm, né? Mas para a gente ter um recorte mais curto aí. Então saiu de 8 bilhões para 19 a receita. A gente vê aí crescimento, né? Estabilidade, crescimento da receita. EBITDA aqui também saindo de 2,5 para 8,6 bilhões. Então, isso, por isso que encaixa aqui, né? Modelo de negócio, receita previsível e estável ao longo do tempo. Se não fosse assim, não ia crescer tanto receita e EBITDA, né? Boa política de distribuição de proventos, isso a empresa tem, né? Ela tem uma fama de distorção no lucro líquido, né? Muito distorcido, a gente vê aqui. Isso tem muitos motivos, né? Ela tem endividamento em dólar, marcação ao mercado, isso. Por isso que não dá para... É uma empresa difícil de acompanhar pelo lucro, né? Tem que acompanhar um pouco mais pelo EBITDA, né? E fazer uns ajustes. Inclusive, no meu curso eu ensino isso aí. Como fazer esses ajustes, né? E como precificar as ações. Então. Inclusive está com lista de espera, quem quiser colocar o nome lá, vai ser bem-vindo. Então a política por isso mesmo que a política da distribuição de dividendos da Klabin é em cima do EBITDA. De 15% a 25% do EBITDA distribuído para os acionistas. Né? Então é em cima do EBITDA, né? Pela essa distorção do lucro líquido. Consolidação de mercado, a gente vê uma empresa que está há 123 anos aí no mercado, ela tem e crescendo receita e crescendo EBITDA porque é consolidada, né? Histórico de resultados sólidos, a gente falou ali também. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que ele olha daqui para frente, né? Se a empresa tem muitas empresas que não têm a solidez aqui, né? Ela não cresce receita, não cresce EBITDA. E aí se torna uma empresa que não é muito interessante pro acionista, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Oi aqui, né? Um exemplo aí, pode ser qualquer um, né? Que não tem um bom histórico aí, né? A gente vê que oscila muito, né? Muita receita tinha aqui e tal, perdeu mais da metade da receita, está tentando uma recuperação. Aqui tem uns EBITs aqui, daí não vai bem e tal. Essa oscilação que ele não curte muito, né? Lucro líquido sempre negativo. Ele até falou uma vez que investiu na Oi por causa dos dividendos e depois se arrependeu. Porque o próprio... Acontece, a gente erra, né? A gente vai errar, normal. Ele erra também, várias vezes ele já disse que errou o Banco Nacional. É normal. Mas não tinha resultado sólido, né? Não dá pra... Comprar uma empresa só pelos dividendos é um erro grave. Eu, como gosto de fundo imobiliário, eu prefiro a renda mensal por ali e uma empresa um pouco que cresce mais. Óbvio que distribuir dividendos e crescer é o ideal, mas às vezes a empresa precisa pagar um pouco menos de dividendos para poder fazer um ciclo de crescimento. Né? Eu sou mais tolerante a isso. Então vamos passar aqui para Banco do Brasil, né? Outra ação que ele gosta muito. É acionista, longo prazo. Tem muita ação do Banco do Brasil. Então, o primeiro critério aqui é ser perene e essencial, né? Então a gente vê que o banco ele é um grande fomentador aí do Banco do Brasil, né? Ele é um grande fomentador aí do agronegócio e é um banco que tem um patrimônio gigantesco, né? E dificilmente a gente enxerga um país sem banco, né? Então, olha a quantidade de ativos, né?
patrimônio 151 bilhões, 2 trilhões em ativos, né? 2 trilhões em ativos. Então a gente vê que a perenidade e essencialidade do Banco do Brasil é garantida, né? Aí, modelo de negócio, receitas previsíveis, né? Modelo de negócio de banco a gente sabe que é consolidado, né? A gente vê a receita do Banco do Brasil evoluindo, né? Tem uns pequenos aqui, umas pequenas quedas, né? Mas a gente já vê uma recuperação. O banco não fornece EBITDA, né? Então é fácil acompanhar banco pelo lucro líquido, né? Então a gente vê que o lucro, mesmo tendo pequenas, como ser um banco estatal, né? Dependendo de como é que tá, e daí acaba afetando, né? A gente vê que tem uma estabilidade no resultado. Política de dividendo aqui só falando de quanto tempo, né? O Banco do Brasil, para ver como ele é perene, né? Essencial, a gente vê que o banco foi fundado em 1808. Então, para ele estar aí até hoje, né? Ele é essencial. Por isso, a distribuição de dividendos sempre é boa, né? Tem um payout aí sempre interessante aí o banco, né? Às vezes até mais que isso. É um banco que é consolidado no mercado, né? Principalmente no agro, né? Fornece muito empréstimo bem para o agro. O histórico de resultados ele é também. Ele é bom, né? Muito bom. Tem receita e lucro aí crescendo, né? Então, por isso que o Banco do Brasil aí se encaixa nos critérios do Barsi, né? Então tem a Engie aí, ele nunca assim garantiu que é acionista da Engie, mas eu acredito que seja uma empresa que se encaixa nos critérios dele, né? Por quê? Porque é uma empresa perene, essencial por produzir geração de energia elétrica, né? Então é difícil a gente ver o Brasil sem energia elétrica, né? Isso a gente não consegue, eu não sei se alguém consegue imaginar. Então a gente vê forte crescimento aqui da receita, né? Saiu de 7 bilhões para 12. EBITDA também saiu aqui não tem dados, mas ele vem aqui crescendo de uma forma interessante, boa, né? Lucro líquido também crescendo bem aí, né? Às vezes tem algumas quedas, questões de investimento, de endividamento, né? É uma empresa que está com um endividamento alto, né? Só que ela também tem receita garantida, né? Então, esse endividamento é tranquilo aí, né? Modelo de negócio, receita estável, a gente viu que tem, né? Quando que foi fundada a Engie aqui, a gente tem uma ideia. A Engie, então, aí foi fundada em... Está falando 1998, né? Estamos bastante tempo aí. Mais de 24 anos aí da empresa. Segundo eu fundamentei aqui, né? Tem um bom histórico. Dividendos, então. Tem um payout bom, a Engie. Sempre, né? Mínimo 50% 55% do lucro, mas ela sempre vem pagando mais, né? Mais dividendo, então encaixa na ideia dele de distribuição. Empresa consolidada no mercado de geração de energia. O histórico e o resultado histórico a gente viu solidez, né? Solidez no histórico, né? Então, EBITDA, receita sempre crescendo bem.
EBITDA também crescendo, evoluindo, né? Então, é uma empresa que eu acho que na minha visão encaixa bem no perfil do Barça. Então o YouTube aí que ele já disse que era sócio, depois vendeu e tal. Por algumas questões aí. Às vezes eu investi em outra empresa, mas eu ainda considero que encaixa no perfil, né? No perfil dele, nos critérios dele. Se a coisa de vender ou comprou, também é complicado, porque pode ser que às vezes a pessoa comenta que vendeu, né, comprou, mas não vai dar para falar tudo, né? Então, perenidade do Itaú, né? E essencialidade mesmo do Banco do Brasil é consolidado, né? A gente até pensar assim, a gente fica, pô, mas banco nem precisa falar, né? Consolidado total, negócio. Sem banco não existe país sem banco. Fundação 1943, então, né? Deixa eu ver. Quão antigo é o Itaú? Eternidade, então, né? Essencialidade. Modelo de negócio estável, receita previsível. Então a gente vê a receita do Itaú aqui, né? Sempre crescendo. Muito fortemente aqui, né? Bastante força. Né? Lucro líquido do banco dá pra gente analisar tranquilo pelo lucro, né? Você vem aqui, ó. É um gigante já, né? Teve problemas aqui. Agora da pandemia todo mundo teve problema, né? Mas vem crescendo, vem se recuperando bem. Um ROI aí também sempre interessa. Banco é legal de olhar por ROI, né? Tem um ROI bom, sempre estável. Paga um bom dividendo, até teria sido por isso que ele teria vendido o Itaú, que reduziu o dividendo e tal. Eu vi uma coisa assim, mas eu continuo acreditando que encaixa nos critérios dele e é uma boa empresa para a gente estudar, né? Então, sempre com bom payout, então paga dividendos bom. Consolidado no mercado e esses resultados sólidos a gente viu, né? Ali que tem. Então, passando aqui para a última, bem rápido, aqui a Taesa, né? Então, a Taesa, ela é de transmissão de energia, outra empresa de essencialidade e assim, essencial e perene é uma coisa garantida para a Taesa, né? Transmissão de energia, como é que tu vai... Hoje tu tem a geração, tu tem a distribuição, se tu não tiver a transmissão, tu não chega em lugar nenhum, né? Então é uma empresa com perenidade e essencialidade garantida. Olhando aqui números, então. Números da Taesa para ver a questão de receitas previsíveis e estáveis. Primeiro aqui o ano de fundação da Taesa aqui, 2006, né? Bastante tempo aí de termos de mercado. E aqui a gente vê a questão do critério de receitas previsíveis e estáveis, né? Então aqui, ó, saiu de 1 bilhão para 3.300, né? 5 anos. O EBITDA aqui saiu de 700 e poucos milhões para quase 2 bilhões e 600. Então, uma empresa com receitas previsíveis estáveis, né? É uma empresa que paga bastante dividendo também, né? Conhecida já. Payout sempre alto de pagamento de dividendos. Então, encaixa aqui no distribuição. Consolidada no mercado. E histórico e resultados sólidos a gente viu também, né? Que a empresa tem isso, né? Por isso que se encaixa nos critérios dele. Então seria isso, pessoal. Quem gostou, dá um certinho no vídeo aí. Inscreve no canal que vai me ajudar bastante a continuar trabalhando, continuar trazendo os vídeos aí, né? Então tá, até a próxima. Valeu.